Saudações cristãs, com graça e paz da parte de Deus por Jesus Cristo para com todos. Primeiramente quero agradecer por você ter clicado neste vídeo, me dado esta oportunidade de falar a vós sobre alguns temas. Agradeço as orações para os irmãos que não estão sabendo o porquê que eu estou fazendo o vídeo com esses machucados aqui na cabeça. Eu sofri um acidente na rodovia Castelo Branco, irmão, e o Senhor me guardou em vida. Um acidente muito grave, grave mesmo. Teve óbito, tá? Um carro que vinha sentido interior, eu ia sentido São Paulo, na rodovia Castelo Branco. Ele capotou, passou o canteiro central, invadiu a pista e colidiu comigo, né? E o Senhor me guardou em vida, porque essa é ainda a sua vontade. Eu sempre brinco que eu acho que eu não subiria não. O Senhor deu uma olhada, falou: olha, esse rapaz não está pronto não, se ele subir agora ele enrosca em algum trem, então larga ele aí mais um pouco, passa ele na lixa aí, dá mais um acabamento, depois da próxima ele vem. Louvado seja Deus. Então vou ficar mais um pouquinho aqui, tomando o tempo dos seis, enchendo as paciências. Queridos, o tema que quero abordar hoje é de importância, de alta relevância, sim. Antes de fazer eu até pensei, ponderei, mas cheguei a uma conclusão que faz total sentido tudo aquilo que entra no radar cristão, né, que faz parte da atmosfera cristã, de que de alguma forma possa vir nos afetar. Ok? Porque a vida cristã, irmão, nós sabemos que é uma travessia e nós dependemos de nos encher de Cristo, nos fazer cheios de Cristo, para ter aí o acesso ao vínculo da perfeição, que é os moldes da caridade, 13 aos Coríntios, em 13 versículos, ok? Que é a pessoa de Cristo, a persona de Cristo expressada, né? Por isso que está lá um tudo suporta, ou seja, só existe um entre nós capaz de tal façanha, né? De tamanha envergadura para suportar tudo. Nenhum de nós temos este poder, esse potencial, mas Cristo o tem. Ok? Bom, para que eu chegue neste ponto, eu preciso me fazer cheio de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo da graça. Qual é o ataque do adversário para, de alguma maneira, impedir que nós cheguemos a este ponto? Porque se eu for pego de surpresa, o elemento surpresa às vezes pode ser letal numa guerra. Ok? Se um oponente aí for pego de surpresa, ele vai estar com as guardas abaixadas, suas defesas abaixadas, ele desatento. E ele não vai estar desperto, pode estar até dormindo, ok? Então, o alerta, o aviso, ele é muito relevante. Teve uma ação do STF aqui no Brasil e o alvo foi a Bíblia, ok? E em território nacional começa-se sim também alguns movimentos estratégicos, e alguém pode dizer que isso é teoria da conspiração, não é, porque o alvo é apenas a Bíblia, tá? Isso deixa bem claro que as bases cristãs, judaico-cristã também, ela impede, irmão, esta agenda progressista. Porque uma família com valores e princípios cristãos, ele não aceita essa nova ordem mundial progressista, não aceita esses vieses ideológicos, como tem avançado grandemente. Então, uma ação aconteceu, foi por unanimidade a decisão, tá? Que tirou a obrigatoriedade da Bíblia em escola e biblioteca, ok? Bom, eu vou ler a matéria, vou colocar aqui na tela para os irmãos, mas antes disso eu preciso pontuar um acontecido, um ocorrido. Alguém pode dizer, não, mas só desobrigou, para não ser uma obrigatoriedade, pode deixar a Bíblia lá, mas não pode deixar, desviar, não posso dizer desviar, mas destinar, né, recursos para comprar esses exemplares e manter esses exemplares, tanto nas bibliotecas e escolas, como nas novas que se abrem, não é mais uma obrigatoriedade. Isso aconteceu, irmão, nos Estados Unidos, bem lá atrás, acredito que em 1800, não sei precisar aqui, mas aconteceu esse fenômeno e teve um efeito. Qual foi o efeito? Os irmãos há de considerar que os Estados Unidos ele foi formado por cristãos, tá, que sofriam repressão na Europa e fugiram e colonizaram, né, o país lá. E então foi um berço de muito avivamento cristão. Tem um avivamento muito famoso que é o da Rua Azusa,
Quem não conhece pode pesquisar aí Rua Azusa e vai ver que foi um dos avivamentos mais fortes, importantes, impactantes. Enfim, mas não foi só isso, tem vários que aconteceu. Um berço de pregadores do Evangelho, né, que ali saíram e viajaram todo o globo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quando se desobrigou a Bíblia na escola, automaticamente também não obrigou mais as orações. E também não podia a escola tomar a iniciativa pelos seus dirigentes ou professores de começar um ciclo estudantil com uma oração. Não podia. E não podendo, irmãos, foi também retirada a obrigatoriedade da Bíblia, tirou-se a oração e foi se tirando, e hoje nós temos um país que é muito mundano, entregue à agenda progressista também em crescente, não tem quem impeça, e isso esfriou esses avivamentos. O que temos hoje são alguns movimentos gospel, né, que é mais mercantil e comercial do que cristocêntrico, e infelizmente diminuiu em intensidade o impacto cristão naquele país, e isso abre portas para crescer a nova agenda, tira-se os valores, porque, como disse no começo do vídeo, uma nação, uma escola, uma empresa, inclusive nos Estados Unidos também os empresários não podem, devido a esta lei, essa normativa, não podem abrir ali os seus trabalhos com uma oração, eles não podem mais, são proibidos de fazer isso pela laicidade do Estado, mas tá bom, respeitar nós devemos, mas quem não quer participar não é obrigatório também. Então o dono de uma empresa ou o diretor de uma escola, ele deveria ter essa liberdade de iniciar ali com uma oração. E se algum grupo quiser fazer algum outro tipo de ritual, porque a sua religião não é de matriz cristã, também tem a liberdade, porque nós respeitamos a pluralidade religiosa. Ok? Mas o alvo desta matéria que eu vou trazer aqui para os irmãos, vou colocar na tela aqui, ó, e os irmãos vai lendo comigo, olha lá. Obrigatoriedade de Bíblias em escolas do Mato Grosso do Sul é derrubada pelo STF após 17 anos. Essa decisão foi tomada de maneira unânime pelo plenário do tribunal. A lei foi sancionada em 2004. Bom, 17 anos após 2004, tinha esta lei que obrigava a ter um exemplar da Bíblia dentro de uma escola e da biblioteca. Isso foi derrubado, esta obrigatoriedade, não é uma proibição, ok? Não é uma proibição, porque tem que entrar de forma velada. Se coloca que está proibindo, logo fere a laicidade do Estado, ok? Então aí incorreria algum tipo de crime. Para não incorrer um tipo de crime, mas como o alvo é a Bíblia, desobriga-se a Bíblia e não fala nada de outros livros, de outras obras de matriz religiosa não cristã. Não importa, ok? Então a Bíblia não é mais obrigatória. Com isso abre-se um precedente, perde a força e o impacto de ter a presença, porque a Bíblia estar presente, ela não está forçando o evangelismo, nem de certa forma catequizando as pessoas, porque tem uma Bíblia lá. A presença de uma Bíblia só defende a ideia laica do Estado, né? Pode ter exemplares de outras religiões, né? Seus livros, seus tutoriais, o que quer que seja, né? As suas Bíblias, né? E ninguém vai se incomodar com isso, porque cristão nenhum se incomoda com isso. Mas foi sim derrubado essa questão. Olha lá, em sessão virtual, o plenário do STF decidiu de forma unânime que a lei em vigor desde 2004, Mato Grosso do Sul, que obrigava as escolas e bibliotecas públicas a manter exemplares da Bíblia Sagrada em seu acervo é inconstitucional. E assim foi derrubada pelos ministros. Bom, eu vou trazer aqui no final da matéria, bom, tá lá no finalzinho, porque eu não vou ler toda a matéria e tal, mas lá embaixo está escrito assim, ó, no terceiro, antepenúltimo parágrafo, olha, razão pela qual não se deve aderir ou propagar discursos sobre religião, tampouco utilizar documentos religiosos para fundamentar seus atos, frisou a relatora, ao falar sobre predileção do Estado em se manifestar de maneira oficial por uma religião específica. Ainda foi evocado a laicidade do Estado. Bom, aqui eles não querem que a Bíblia seja usada nem como base. A própria justiça, a Constituição do país tem bases bíblicas, né? Ou seja, porque a lei, o caráter moral de Deus, ela modelou o mundo.
independendo de ser ou não, são os pilares da lei, faz sentido porque Deus é justo, a justiça está nele. Então, toda a justiça deveria se basear na Bíblia, não defendendo Cristo, não é esse o ponto. Alguém pode dizer, mas então o irmão não é cristão. Não estou querendo dizer, eximindo a questão salvífica, religiosa, não é uma pregoação do Evangelho. O Evangelho deve ser pregado, estou dizendo, isolando o ponto em questão, que se trata da justiça, unicamente da justiça, respeitando a laicidade do Estado, as pessoas que não creem em Cristo, não creem em Deus, mas a Bíblia por si só traz um busto enorme, um estofo enorme de justiça, justiça mesmo, imparcial, que se você usar como modelo, como baliza, você consegue regulamentar uma nação e ser justo com todos e imparcial com todos. Ok? É neste ponto que eu falei, não que Cristo não deve ser pregado, ele deve ser pregado a todo momento, e é o que eu estou fazendo nesse canal aqui, ininterruptamente. Bom, queridos, no finalzinho de tudo, ela diz o seguinte, já na sustentação da PGR, a Procuradoria-Geral da República, responsável por impetrar a ação, é indicado que, com tal lei, o Estado do Mato Grosso do Sul estaria promovendo, financiando e incentivando de forma obrigatória um livro de natureza religiosa adotado por uma crença específica, afrontando a laicidade e a liberdade religiosa. Bom, então esta lei, essa decisão, ela prevê aí desobrigar, ok? Ok. Desobrigou, você cria um precedente, né? E isso é natural que aconteça. A ideia o alvo é a Bíblia, porque a Bíblia contém a história de Deus, e a história dos judeus, a história de Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus, ok? Então, negar ela, desobrigar ela, logo como você tem os seus diretores, você tem os seus regentes, os seus reitores, né? Os seus diretores de biblioteca, enfim, seus bibliotecários, que não são a favor, né, da Bíblia, obviamente que eles vão remover ela do seu acervo, e isso é só um começo. Então eu estou deixando aqui nesse vídeo que entre no radar do cristão que esses movimentos que parecem inofensivos estão coordenadamente acontecendo, e a ideia é ir apagando da história a vida cristã, a história cristã, portanto, permitindo que se introduza vieses ideológicos e vai se calando a voz do Evangelho de pouco em pouco. Então você que é cristão, existe uma cobrança bíblica do atletismo cristão. Por quê, irmão? Porque o atleta ele consegue fazer algumas tarefas, executar tarefas que uma pessoa normal, que não tem o mesmo preparo físico, consiga fazer. Então o atletismo cristão é uma necessidade. Eu me torno um atleta ao orar, ao me disciplinar, ao ler, ao buscar, ao viver, ao jejuar, a ser um cristão com mais intensidade. O Senhor vai me fazendo cheio e eu vou ter provisão para estes dias difíceis, que vem, irmão, de forma galopante, com uma velocidade muito grande, crescendo de forma exponencial, e não tem quem possa impedir. A palavra prevê que isto vai acontecer. O problema é eu e você chegar nesses dias desprovido de condição espiritual para atravessá-los de cabeça erguida em Cristo e não negá-lo. Imagina nós que já vivemos algum tempo, eu, né, que já vivi aí, estou com 42, chegar daqui 5, 10 anos, 15 anos e enfrentar uma situação dessa e não estar pronto para viver estes dias maus e negar o meu Senhor no final da minha vida, na minha velhice. Irmãos, veja bem o tamanho do prejuízo. Por isso a Bíblia também diz que bonito, não é o começo e sim o final. Então vamos valorizar para que o nosso final seja suficiente para nós mantermos a nossa lâmpada acesa, carregada de azeite, para sermos incluídas nas virgens prudentes. Saudações a todos com o ósculo santo da caridade, abraços fraternos, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.